Na terra que já foi do mármore e hoje é essencialmente do vinho, há um novo líder na autarquia. O PS destronou um movimento independente que já estava em Borba há 3 mandatos consecutivos. Pedro Esteves é o senhor que se segue. Não há casas para todos em Borba, nem para aqueles que cá moram, nem para todos os que Borba quer fixar. As infraestruturas ou estão em falta, como a fibra óptica, ou estão demasiado velhas, como a rede de abastecimento de água canalizada. Dores de cabeça que o novo Presidente da Câmara coloca no topo do que fazer. Ficou a 30 votos da maioria absoluta e por isso vai ter que negociar com todos aqueles que ficaram na oposição. Então, Menzinho, também bem? O que é que dizem? Estou a ser ainda. Olá Pedro, ficou a um bocadinho assim da maioria absoluta, agora que terá de enfrentar a oposição do PSD no movimento independente que aqui esteve durante 3 mandatos consecutivos. Vai ser difícil, antecipa alguma dificuldade nessa negociação que vai ter com essas 2 forças da oposição, agora que é a sua vez de meter os pés à ribeira? Não antecipo grandes dificuldades. Toda a gente está por bem do Conselho. Qualquer das forças políticas tem essa intenção. Mas não é a mesma coisa que não é a mesma coisa, tem a maioria absoluta. Não é? Mas muitas vezes isso até é bom, porque não obriga-nos a negociar, obriga-nos a repensar muitas vezes as nossas primeiras opções e isso muitas vezes traz vantagem e pode trazer vantagem para as para o Conselho. ideias também? Para as ideias também. Mas acha que as ideias daqueles que cá estiveram e que a população votou de alguma forma ainda têm alguma validade ou podem ter? As pessoas, todas as pessoas têm opiniões válidas. Cabe-nos a nós, enquanto agora que líderes dos destinos do Conselho, avaliarmos-las e muitas vezes algumas que não foram colocadas em prática por muitas vezes incapacidade da gestão. Mas as ideias são todas boas as que nos venham a aportar. Ou seja, há até ideias boas que os outros possam ter tido sem que dúvida o Pedro nenhuma, fará suas. Sem dúvida nenhuma. Não temos a pretensão de sermos os únicos com ideia. E estamos abertos a todos o diálogo e temos tentado fazer isso nas reuniões de Câmara, temos acedido praticamente a todas as sugestões e pretendemos continuá-lo assim, porque acho e tenho quase a certeza que toda a gente está pelo bem do Conselho, pelo desenvolvimento do Conselho. Mesmo que o Pedro tenha dito que o movimento independente deixou a Borba mergulhar na inércia pouco. E é verdade, isso aconteceu. Nós temos muitas situações em que tinham carecido de terem um impulso, sobretudo uma vontade política de o realizar e que nos últimos anos isso não aconteceu, por inércia sobretudo, e nós estávamos a falar inicialmente das ideias, e as ideias essas até algumas são válidas, mas o que aconteceu sobretudo no Conselho foi muita inércia, muito pouca vontade de realizar e de levar em frente os desígnios que tínhamos. Nós estamos a apanhar até em algumas ideias que já vinham de trás. Estamos a realizá-las, estamos a implementá-las, temos que ser capazes de ir buscar os financiamentos e é isso que estamos a fazer. Isso é o que é um grande desafio, não é? Ir buscar os financiamentos. É a parte mais importante. Temos que ter os projetos prontos. Saber onde é que há de ir buscar. É onde eles estão e estamos atentos, temos capacidade no município em termos técnicos para o fazer. Damos capacidade a esses técnicos, empoderamos esses técnicos para que façam essa pesquisa e nós estamos nessa busca incessante, porque sem dinheiro, como se costuma dizer, não se faz nada, não é? E é nesse sentido que estamos. Algumas, sem nenhum preconceito, dizemos que algumas ideias já vinham de trás, aquelas que estavam iniciadas e que podemos ir buscar algum financiamento, essas estamos a implementá-las, sem nenhum problema dizer que elas vêm de trás. Falo, por exemplo, da Escola de Rio de Moinhos, do agrupamento de escolas de Borba da eficiência energética. Não há nenhum problema. O problema é que os projetos não estavam prontos e nós estamos numa corrida contra o tempo para que eles sejam realizados e que entrem a tempo de poder obtermos os financiamentos. Já me vai contar aquilo que é necessário mesmo como prioridade para este novo mandato. Pedro, o Pedro colocou como uma das prioridades no seu mandato a habitação. Há falta de casas em Borba para todos aqueles que querem casa, há muita procura. Sei que também há algumas famílias em condições mais degradantes aqui, com uma casa para todos. Qual é que é a dimensão do problema da habitação em Borba? O problema é grave. Nós temos muita necessidade de habitação para jovens.
não temos tido lotes disponíveis. Isso é o quê? As pessoas vão embora, os mais jovens vão embora? Vão, infelizmente, vão. E sempre que nós conseguimos ter alguns lotes disponíveis, eles são imediatamente vendidos. Daí que nós... Só estamos a falar de terreno, lotes. Sim, sim, para já. Daí que nós já tínhamos identificado todos os terrenos municipais passíveis de serem urbanizados para que os coloquemos no mercado rapidamente. Mas qual é que é a dimensão do problema? Há assim tanta procura? Há muita procura. Neste momento não há uma casa disponível para alugar no concelho. Praticamente não existe. E as que existem estão a preços quase proibitivos para esta zona. E o alojamento local aqui também é muito forte? O alojamento local não há muito alojamento local e nem sequer se coloca Ou seja, como é problema. só procura interna. Exatamente, nem sequer como problema que se coloca nas outras cidades em que os centros históricos estão invadidos pelo alojamento local. Aqui esse problema não existe. Nós não temos efetivamente habitação. Mas porquê é que não cresceu Borba no que diz respeito à habitação? Nunca se investiu seriamente na dinamização da habitação. Os lotes têm que ser identificados temos que criar várias vertentes. Uma delas, o arrendamento apoiado. Nós temos que ser capazes de ir ao IRU, junto ao IRU, que estamos a desenvolver esforços nesse sentido. Já reunimos com eles, só estamos há um mês, mas já conseguimos chegar à fala com o IRU, para que possamos apresentar o projeto de construção, para que tenhamos habitação para arrendamento a custos controlados. Quantas casas é que eram precisas agora embora? Tem ideia? Neste momento, posso lhe dizer, entre realojamento municipal e entre a habitação que é necessária para arrendamento e aqueles lotes que são necessários para venda, estamos a falar de mais de uma centena. Mais de uma centena de Sim, casas sim. que eram necessárias. Para aquela que... De imediato, estamos a falar de imediato. Se não, está a perder gente. Estamos a perder todos os dias. Já estão a perder gente há alguns anos. Há muitos anos. Esse é um dos problemas, mas não é só o fator habitação. A habitação é um dos fatores que nos leva a isso. Mas a falta de emprego é outro. Nós há bocado tivemos a oportunidade de falar no problema que existe com a indústria do mármore. O mármore que já viu melhores dias. Agora temos um investidor nessa área que pretende instalar-se na zona industrial. Estamos também a fazer tudo o que nos é possível para que ele, em tempo útil, se possa instalar, porque também com a criação de emprego é a forma também de conseguirmos fixar pessoas, sobretudo os mais jovens. A maioria dos mais jovens não fica cá. Tem que ir procurar emprego no outro lado, porque o que temos em termos de oferta de industrial é muito pouca e as pessoas têm que procurar a sua vida, ou os jovens têm que procurar a sua vida de outro caminho qualquer. Senão, qualquer dia, Borba é uma cidade... É uma cidade de velhos. Já neste momento, se olharmos para a pirâmide etária de Borba, é completamente invertida. Nós temos muitas poucas crianças a nascerem por ano e temos uma quantidade de idosos muito elevada. A vossa safa, por assim dizer, a proximidade à A6 ajuda, não? Ajuda, a proximidade à A6 ajuda. E agora esta história de podermos não pagar, nós, os residentes, podermos não pagar as portagens na A6 é muito interessante para nós, porque as deslocações a Évora, as deslocações propriamente até para Lisboa, ficam facilitadas para os residentes e também para as empresas que aqui estão. Torna um Borba menos do interior, é isso? Exatamente. Como é que estão? Está tudo bem? Andar bom? Mais ou menos. Isso é que é preciso. Olha, andamos. Pedro, sem casas não consegue impedir que as famílias de Borba rumem ao litoral ou outras cidades aqui do próprio Alentejo. E isto, corrija-me se eu estiver errado, se levarmos em conta que de uma quebra de quase 13% na população do município na última década. Sem dúvida. Dos dados mais preocupantes que temos é a perda de população. Só conseguimos com um plano integrado, naturalmente, não é só a habitação, já falámos nisso, é também o emprego. Portanto, todas estas situações conjugadas é o que nos nos pode fazer inverter essa tendência. O mármore, o acidente com a Estrada Municipal 255 acabou definitivamente com a indústria que havia em Borba. Há agora uma espécie de possibilidade de reabilitação de parte dessa indústria. Sim, sobretudo na indústria transformadora. Na parte da indústria extrativa, neste momento não temos nenhuma pedreira ativa, infelizmente não temos nenhuma pedreira ativa no concelho. Também tem a ver com os mercados, com o mercado internacional, em termos de mármores, com as ofertas que existem de outros lados, de outros pontos do mundo até. Mas temos que apostar, e é o que algumas indústrias estão a apostar, é naquilo que se chama a obra acabada, a realização de hotéis, de centros comerciais, em que conta muito o saber fazer. Não só levar a pedra daqui, mas também trabalhá-la. Também trabalhá-la, sobretudo trabalhá-la e trabalhá-la bem, que nós nessa área
temos muito conhecimento de muitos anos e conseguimos fazer o que noutros sítios não se consegue, portanto, trabalhá-lo associado naturalmente a uma inovação tecnológica que parte desde os CNCs, de outro tipo de equipamentos que já permitem fazer da pedra, transformar a pedra já com outra qualidade e já para outro tipo de mercados que traz um valor acrescentado muito maior e que permite aos custos de produção que nós temos neste momento fazer com que a indústria possa sobreviver. Mas estamos a falar de quantos postos de trabalho? Já tem ideia? Quanto é que Borba pode vir a ganhar nos próximos 2, 3 anos? Depende sempre do que for o mercado internacional. Neste momento posso dizer que está-se a instalar uma empresa com 40 a 50 postos de trabalho diretos. Mas pronto, isso aí... E vão morar onde? Exatamente, mas isso também temos que arranjar a habitação para eles. Mas nós neste momento já identificámos uma série de lotes passíveis de serem que estão infraestruturados e que podem ser utilizados de imediato. Vocês não. Vão ver? Pedro Esteves, 61 anos, Presidente da Câmara Municipal de Borba. Pedro é natural aqui de Borba. O que é que se lembra do Alentejo quando era mais novo, mais jovem a correr aqui? Sim, são 61 anos já de vida aqui, com 15 anos fora, por razões profissionais e familiares, mas lembro-me bem do que era o Alentejo e Borba. Quais eram as grandes diferenças? As grandes diferenças eram, sobretudo, as oportunidades que as pessoas tinham. Até mesmo em termos de estudos, dificilmente muita gente não passava da quarta classe, no que à altura se chamava o segundo ano do ciclo. As pessoas começavam a trabalhar muito cedo, muita gente no campo ou nas pedreiras. A qualidade de vida, ainda sou tão antigo, ainda sou do tempo em que nem todas as condições essenciais existiam, como casas de banho, condições que hoje parecem que são... Estamos como adquiridas, não é? Sim. Na altura não era assim tão... gente com dificuldades até em roupa, em sapatos, vivia-se... Não se vivia bem, pronto, não se vivia bem. Não era miséria, mas não se vivia bem. Não havia autoestrada, não havia comunicações, não havia rede de comunicações. Borba era mesmo um canto mais esquecido do que é hoje. Sim, mas por incrível que pareça, com muito mais gente. Havia muito mais pessoas, havia muito mais jovens, tem a ver também com a forma como se vivia na altura. As famílias tinham muito mais filhos, pronto, e era assim, o interior era assim por todo o interior. Como é que se lembra, quando é que se lembra de ter entrado na política pela primeira vez? Quando é que se dá essa ligação? Eu tenho 10 anos quando se dá o 25 de Abril e para uma criança que está em formação, toda ela informação, mexe com toda a gente. Toda essa parte aqui, sobretudo no Alentejo, com as intervenções da reforma agrária, das manifestações, tudo isso puxa por uma criança e forma-nos, nessa altura, nas definições de liberdade, de participação, e eu penso que vem um pouco daí. Depois de toda a minha vida no movimento associativo, sempre no movimento associativo. Há pouco falámos da criação dos jornais, das rádios. O Pedro fundou um jornal, certo? Sou um dos fundadores do jornal, fui diretor adjunto muito tempo do jornal que existia cá em Borba, o Terras Brancas. E nessa altura já havia uma ligação sua ao PS, certo? Já havia, enquanto independente, uma ligação ao PS. Fomos candidatos, nessa altura, número 2 da lista, tinha 30 anos, 30 e poucos anos. E como é que era, estamos a falar de anos 90 sim. mais ou menos, Sim. Como é que era ser fundador de um jornal que de alguma forma estava ligado ao PS, numa zona que era profundamente comunista? Foi uma pedrada no charco, nitidamente, foi um pouco metermos com o status quo que existia. Aposto que o PC não levou isso bem, não? Nunca levaram muito bem e tinham muitas tiradas engraçadas, inclusivamente acerca do que era o jornal e assumo assumidamente de alguma má qualidade que o jornal tinha, naturalmente, era tudo totalmente amador, mas mexeu com a população, mexeu com a estrutura que estava implantada. A sua família via com bons olhos essa sua As famílias nunca veem bem... entrada na política ou a ligação? As famílias nunca veem bem. O meu pai sempre participou, sempre teve uma atividade política, mesmo antes do 25 de Abril. Então acabou por ser uma espécie de barómetro, é isso?
Mas pronto, as famílias nunca levam muito a bem quando a nossa exposição. Seja em que setor seja, as famílias têm sempre um bocado de receio da nossa exposição e daquilo que nos pode acontecer para a exposição que temos. Mas sempre corre tudo tranquilo, também sempre fui um miúdo, naquela altura, sempre fui um miúdo um bocado mais livre e... Essa sua ligação que o Pedro falava do seu pai também já um pouco à política, Sim. de alguma forma lhe deu alguma mensagem, alguma... Permitiu, teve a vantagem de... Que o Pedro ainda se lembra até hoje? Sim. Que ainda a põe em prática, por exemplo? Sim, tem alguma vantagem, nós temos alguma vantagem se vivemos numa família onde se lêem jornais, por exemplo. E isso chega-nos, na altura, um pouco mais de informação havia um canal de televisão, e ter um jornal em que pudesses ler, que pudesse tirar algumas conclusões, mesmo por jovem que se fosse, permitir-nos ver ou ter outros horizontes, e acho que isso também nos forma, são situações que nos vão formando. E o meu pai lia muito, interessava-se por política, e se calhar isso também me deixou o bichinho. Não, mas o Pedro às tantas tem que ir para o Algarve, não é? O Pedro vai por razões profissionais para o Algarve. Eu estou aqui, trabalho muitos anos naquilo que se chama ferramenta diamantada, para a produção de ferramentas de corte para o mármore, muito ligado ao setor do mármore, e depois, por razões profissionais e pessoais, vou para o Algarve. Familiares, vivo no Algarve durante 15 anos. Uma das minhas paixões também é o ensino. Tive sempre uma atividade no ensino e a atividade na área da engenharia, da eletrotécnica. Sempre fui fazendo as duas coisas mais ou menos em simultâneo. E sempre estive também ligado à política, portanto, foi sempre uma forma de estar na vida. Há quem goste de futebol, há quem goste de outras coisas. Eu gosto disso. E quando é que achou que um dia poderia ser o candidato aqui a presidente da Câmara de Borba? Quando é que o Pedro achou que se calhar... Não há um momento certo. Eu sempre fui participando quase sempre no Partido Socialista, sempre fui participando, sempre estive ativo. É uma corrida também dentro do próprio partido chegar a... Acaba-se por ser quase consensual. As situações tornam-se praticamente consensuais quando há trabalho desenvolvido e quando há um grupo que pretende levar em frente um projeto e um trabalho que assume perante a comunidade. Isso quer dizer que o Pedro trabalhou mais que os outros camaradas de partido para aqui estar ou não? Não trabalhei tanto quanto eles. Felizmente ou infelizmente, reconheceram uma capacidade de liderar o processo. E é o que tenho feito. Aliás, há 8 anos, fui número 2 do meu amigo Agnello. Nunca tive nenhuma obsessão com ser número 1, mas sempre estive disponível também para isso. Mas ser o número 1, de alguma forma, traz um reconhecimento desse trabalho? Também traz um reconhecimento, sobretudo, da equipa com que se tem trabalhado. Traz sobretudo, vou repetir-me, o reconhecimento daquele grupo que projetou, que planeou um futuro para um concelho e que é reconhecido pelos pares como a equipa que pode levar em frente esse projeto. O Pedro dizia-me há pouco uma coisa bastante interessante, que era, durante a campanha, Sim. às vezes bastava-lhe olhar na cara das pessoas, sim, para saber onde é que elas iam votar. Sem dúvida. Mas isso é o quê? É porque serem poucas pessoas, que se conhecerem quase todos aqui em Borba? Sem dúvida, mas mesmo aquelas pessoas que conhecemos pior, também vamos adquirindo algumas capacidades com o tempo que passamos nisto, não estamos de olhos fechados. Não lês menos, de certeza. Não lês menos, mas leio os sorrisos. Somos capazes de ler os sorrisos, somos capazes de ler a simpatia com que se dirigem a nós, sobretudo porque nós já perdemos. Eu já perdi muitas eleições, portanto sei como é que as pessoas se dirigem a nós quando nós estamos para perder e quando nós temos possibilidades de ganhar. E isso também nos dá motivação. Nós sentimos que as pessoas estão connosco, ainda sentimos mais motivados. Isso é o quê? Chegava à casa, as pessoas sorriram para mim, acho que estou no caminho certo, era um pouco assim, era essa? Na conversa, e sobretudo também a conversa que nos trazem, a abordagem que nos fazem acerca das suas intenções, daquilo que pretendem. Posso lhe dizer que nas campanhas que perdemos, muito pouca motivação sentíamos, muito poucas ideias nos aportavam, e nesta última campanha sentia-se isso, sentiam-se que as pessoas estavam connosco, gostavam daquilo que nós trazíamos enquanto projeto e que tinham uma relação connosco diferente da que tinham anteriormente. Muito bem, vou-lhe perguntar daqui a pouco qual é que é a sua visão para o Alentejo, aquela que pretende quando terminar o seu mandato, seja daqui a 4 anos, 8 ou 12.
Nada mais alentejano que pão, queijo e azeitonas na mesa. Estamos na adega do Sr. Rogério, que nos abriu a porta para este bocadinho de conversa. Isto é o Alentejo, e que Alentejo é que o Pedro espera ver quando eventualmente sair de Borba da presidência de Câmara um dia. Se tudo correr bem, fará 12 anos aqui. Não sei se ainda lhe apetece fazer 12 anos, se tem vontade para cumprir 3 mandatos, se o eleitorado lhe der, mas que Alentejo é que gostava de deixar passados esses 12 anos, se lhe correr bem? Sim, daqui a 12 anos já terei uma idade mais avançada. Teremos que ver se será ou não. Naturalmente tenho a intenção de não fazer apenas um mandato, mas isso será o eleitorado que decide e isso mais à frente será. O que é que gostava de deixar para os habitantes de Borba? O que queria deixar aqui era uma terra de oportunidades. A nossa campanha e o nosso grande objetivo do nosso programa e da nossa candidatura foi fazer de Borba uma cidade de referência na qualidade de vida. Na qualidade de vida? Na qualidade de vida, sobretudo da forma como se pode viver bem no interior. Nós temos grandes desvantagens de estarmos no interior, mas também temos grandes vantagens por aqui estarmos. Nós temos com Espanha, a A6, e além disso, temos uma boa oferta em termos educativos, para as crianças temos uma oferta muito significativa que permite que os pais trabalhem. O vinho? E que estejam. Temos o vinho. Temos uma oferta para que as pessoas que aqui estão se sintam bem. E é isso que nós temos. O que não temos, infelizmente, é população. O que não temos é condições para que as pessoas se fixem. Mas há alguma obra que o Pedro gostasse daqui a 12 anos sim, ser recordado por? Sim. Qual é que... Gostaria muito de que o Parque Urbano de Borba estivesse concluído. Este Parque Urbano de Borba é um nome que se lhe atribui, que tem a ver com uma zona aqui de Borba, que eu chamo também entre a Cerca e o Picadeiro, onde está neste momento o pavilhão de eventos, que está isolado e sozinho no meio daquele vazio, e que naquela zona nascesse uma zona de habitação, que é o que está projetado. Estas casas que fazem falta? Sim, com uma parte significativa das casas que fazem falta. Uma zona de parque de feiras, de parque de eventos, que fizesse o apoio ao pavilhão de eventos e permitisse também o próprio alargamento desse pavilhão de eventos. Essa foi uma das nossas solicitações em termos de PDM, que vai à aprovação, espero bem eu, no dia 6 Mas de dezembro. Mas isso é para Borba, essa Borba. Sim, sim. E que Alentejo é que espera? O Alentejo ainda está muito arredado da decisão do poder político no Torre do Paço. Apesar de sermos um terço do território, em termos de população, somos muito poucos. E ao sermos muito poucos, temos muito pouca influência. Acha que Lisboa olha para o Alentejo com um encolher de ombros? Sim, porque somos pouco significativos em termos de pessoas. E se não nos unirmos, se não nos juntarmos, independentemente das cores políticas, há pouco falávamos disso, da região, mas também do conjunto do Alentejo, pouca voz teremos daquilo que são as reivindicações e daquilo que é o necessário para o desenvolvimento. E o Alentejo tem-se unido ou não? Nem sempre. Tem havido muitas dificuldades, algumas não, muitas dificuldades em termos políticos, mas estamos condenados a entendermos-nos. Vamos estar no futuro, vamos estar condenados a entendermos, senão a região continuará a ter cada vez menos importância no todo nacional. E uma região mais desertificada? Sim. Quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos enquanto Alentejo, conseguimos fazer Alqueva, conseguimos fazer as obras de importância, conseguimos fazer obras que são estruturantes. Estou a pensar na ferrovia, estou a pensar que está neste momento a ser desenvolvida, estou a pensar nessas obras estruturantes para o desenvolvimento do Alentejo. Só são possíveis quando nos unimos enquanto um todo, enquanto comunidade total que pode reivindicar o desenvolvimento desta área. E o vinho? O que é que significa o vinho? Houve uma subida nas vendas dos vinhos do Alentejo na ordem de 18%. O vinho ainda é decisivo para Borba também? O vinho é a nossa marca. E a marca Borba é muito associada ao vinho. E temos que aproveitar isso, porque... Numa altura que há muito turismo virado especificamente para o vinho. Exatamente. Nós temos que aproveitar esta marca, porque é o que nos dá a conhecer. Em qualquer ponto do país, e mesmo no estrangeiro, falando de Borba, falamos de vinho. Então temos que acarinhar os produtores, não só do vinho, como os viticultores. É muito importante em termos económicos no Conselho e mesmo na região,
Lembro que até as cidades do vinho, neste momento está a decorrer e conseguimos outra vez em consórcio com Borba, Vila Viçosa, Estremoz, Essa Alendroal, experiência deu-vos Redondo. Ao nos unirmos, conseguimos projetar todo este território e assim temos muito mais importância. A questão é que essa experiência da cidade do vinho vos vai dar para o futuro. Vai-nos dar, sobretudo, porque conseguiu unir estes concelhos. Conseguiu mostrar que é possível, juntando-nos, termos mais importância e termos mais influência no todo nacional. Já existem outras operações em desenvolvimento à volta do turismo, à volta do património e já estão a ser desenvolvidas, algumas já estão a ser desenvolvidas, e penso que esse é o caminho. Nós somos uma sub-região dentro da região do Alentejo Central, mas somos uma região que tem que ter importância e tem que ter voz. E esta união entre estes conjunto de concelhos, independentemente da cor política, porque ela existe dos mais... São vários de várias cores. Várias cores políticas, mas não é isso o importante, não é isso que está em causa. O que está em causa aqui, necessariamente, e a cidade do vinho é um bom exemplo, que nos podemos unir e que podemos ambicionar situações muito mais relevantes para o nosso território. Pedro falava de obras estruturantes. Que obras estruturantes é que fazem falta ao Alentejo nesta altura? Estamos a falar há anos e anos no TGV, numa ligação ferroviária. Essa é uma delas, não necessariamente. O Hospital Central de Évora, que tarda em entrar em atividade, está adiantado, está a ser projetado. Nós temos uma carência na saúde devido às distâncias que percorremos. O Hospital Central de Évora é muito importante, até pelo núcleo universitário que pode ter associado, por aquilo que pode trazer em competências para a região. Pedro, quero deixar para o fim a questão que envolve o anterior mandato, em relação à queda da Estrada Municipal 255 na Pedreira, aqui perto de Borba. Foi julgado, os arguidos foram ilibados, o Tribunal da Relação mandou julgar. Sente que este caso, esta fragilidade que existe nos arredores de Borba em relação às pedreiras, existe ainda alguma questão em torno particular desse ponto das pedreiras? Ou como é que viu este julgamento? Sente que pode, no futuro, isso de alguma forma travar alguma decisão da sua parte ou tomar uma decisão com um pouco mais de receio ou não necessariamente? Se aquilo que aconteceu em 2018 com a morte de 5 pessoas se tornou uma lição não só para si, mas também para os outros. Eu penso que até para o país, até mesmo a situação, se pensarmos mais longe daqui, a situação dentro dos rios veio trazer uma nova dinâmica em termos nacionais àquilo que era o tratamento e a manutenção das obras de arte nas autoestradas e nas estradas nacionais, e aqui também veio obrigar a que se tenha um muito maior cuidado naquilo que são as áreas de proteção às pedreiras. Infelizmente, às vezes acontecem as desgraças que nos levam a ter que tomar essas decisões. Mas, neste momento, acho que nunca foi tão fiscalizado o setor do mármore como está a ser agora. Que até acabou por, de alguma forma, constranger o próprio... Até o próprio desenvolvimento das pedreiras, mas que faz sentido, que faz todo o sentido que estas questões da segurança sejam entendidas e que sejam praticadas. Infelizmente foi uma tragédia, ninguém esperava, por muito que se diga, praticamente todos nós passávamos naquela estrada, muito mais que uma vez por semana. Os nossos familiares, os nossos amigos circulavam com muita regularidade ali e ninguém esperava, pelo menos nós não tínhamos ninguém tinha essa percepção que o perigo era tão iminente como acabou por acontecer. O facto do seu antecessor ter ido a tribunal e ainda vai ter que voltar a tribunal, isso acha que vai marcar alguma das suas decisões para o futuro ou vai tomar em atenção ou não, já não necessariamente? A vida dá-nos lições e nós temos que aprender com a vida, naturalmente, e aquilo que vai acontecendo, nós temos que nos adaptar às situações que vão acontecendo. São problemas que a Justiça tem, que inimigo de comentar essas decisões, mas estou completamente solidário com o meu antecessor, apesar de sermos de movimentos completamente diferentes, por aquilo que se passou, naturalmente, da minha parte. Pois, claro, que uma muito maior atenção em tudo o que são questões de segurança, porque é uma lição que temos de tirar destas situações, é não facilitar em termos de segurança. Essa é uma lição que não só
o município de Borba tirou, mas penso que todos os municípios aqui da região repensam duas vezes cada vez que se fala numa questão de segurança. Muito bem, Pedro. Obrigado por este bocadinho, pela conversa Obrigado. e por esta visita à Borba. Voltem Obrigado. sempre. A nossa.